região de hoje a gente vai falar sobre a política de Poá e mais especificamente sobre a atuação da mulher na política. E a nossa convidada é a vereadora Patrícia Bim. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui no Pódio da Região. Obrigada, Sandra, pelo convite. Patrícia, você que é filha da atual prefeita, Márcia Bim, você é filha do ex-prefeito, então já cresceu em todo esse ambiente político, mas agora está nesse mandato, né, um mandato seu, né, que foi conquistado aí esse ano. Eu queria que você falasse pra gente como que tem sido essa experiência de estar representando aí, principalmente as mulheres na Câmara Municipal, e a gente vai falar um pouquinho dos desafios, mas antes, como é que você faz um balanço aí desses últimos 3 anos? Olha, não é fácil, mas a gente teve um ganho assim muito grande a cada ano, né, que a gente vem trabalhando, a gente vem se aprimorando, passei por alguns treinamentos, alguns conhecimentos, que tudo isso faz melhorar, né, a nossa atuação enquanto vereadora ali na cidade. E aí você teve, ao longo do seu mandato, 22 projetos protocolados, né, nas mais diferentes áreas. Como é que foi a recepção desses projetos? Então, assim, o fato de eu ser mulher, talvez nem seja o fato de ser mulher, mas talvez o fato de ser filha da prefeita. No início do mandato, o vereador era um vereador de oposição, o presidente, então eu tinha uma dificuldade um pouquinho grande em passar. Eu tive um projeto que eu considero muito importante, que é incluir a educação financeira nas escolas municipais nas escolas do município. E aí ele não foi aceito, ele sequer passou pela Comissão de Justiça e Redação. E agora, em 2023, ele passou com outro vereador, sabe? Foi reapresentado Ele por outra foi pessoa. reapresentado e passou pela comissão tranquilamente, pela sessão tranquilamente. A gente teve o veto da prefeita, porque a Secretaria de Educação entendeu que isso causaria ansiedade nas crianças, e aí eu fui incisiva, defendi a derrubada do veto, porque não tem como deixar as crianças ansiosas trazendo informação. As crianças só vão aprender mais, sabe? Com certeza. E aí a gente bateu ali, eu pedi para que todos os vereadores derrubassem o veto, e foi isso que nós tivemos, a derrubada do veto, graças a Deus. E quando a gente fala assim nesse ambiente do legislativo, na Câmara de Poá, são apenas duas vereadoras, né, mulheres, e o restante, todo esse ambiente é dominado aí pelos homens e pelas pautas também que eles colocam, né? Se você tem, na sua grande maioria aí, os homens, então a pauta que vai perpetuar é o que eles trazem, né? Como é que você sente quando vocês traziam assuntos mais ligados aí à causa das mulheres? E quando a gente fala causa das mulheres, eu queria deixar bem claro que a gente está falando em casos gravíssimos que as mulheres sofrem hoje, né? Essa alta quantidade de feminicídio, violência doméstica, dificuldades na inserção do mercado de trabalho, enfim, os desafios das mulheres são gigantescos, né, Patrícia? Sim, Sandra, a começar pela Câmara Municipal. Hoje, a Gilmara e eu, Gilmara é vereadora também lá na cidade, nós conquistamos o nosso respeito ali naquele espaço. Mas a princípio foi muito difícil, porque chegaram a perguntar se a gente ia chorar. Tipo, vai chorar, vereadora? Isso em sessão, não foi em momento interno. Então não havia esse respeito. É um machismo intrínseco mesmo que existe. E aí as pautas que são ligadas a nós, mulheres, às vezes apresentada pelos homens mesmo, elas não recebem a devida atenção, porque não são eles que vivem aquilo. Chegou a ter uma moção lá que falou sobre o projeto Dona Chica, um projeto super bacana de arrecadação de absorventes para as mulheres que têm pobreza menstrual. E foi tratado com muita risada durante a sessão, sabe? Porque é uma coisa normal para nós mulheres, para eles não são. E eu falo muito isso, sabe? Não tem ninguém melhor para defender a causa das mulheres do que as próprias mulheres, porque nós sabemos as nossas dores, muito mais do que eles. É verdade. E quando a gente fala dessa questão da representação política, né, tem muito de se falar também desse domínio, né, desse ambiente. A gente sabe que existe uma cota e um percentual que os partidos precisam preencher de nomes de mulheres candidatas, mas é preciso ter uma barreira maior, né, Patrícia, da população e principalmente das mulheres, que é mais do que 50% dos eleitores, né, o público feminino em termos de eleitorado é muito maior.
entender que é também necessário se votar em representantes mulheres. Sandra, essa é uma dificuldade que nós mulheres temos, inclusive nós mulheres que temos a coragem de encarar uma situação como é o legislativo. É aquilo que você disse, somos mais de 50% de eleitores, porque a maioria dos vereadores são homens. Hoje, nas minhas redes sociais, eu procuro mostrar nos meus stories como é possível ser vereadora e cuidar da família, cuidar da casa, cuidar da vida em si. Então, eu quero mostrar para a população, para as mulheres em si, que mulher cabe em qualquer lugar, inclusive no legislativo. É verdade, e isso é um grande... essa ação, a gente estava até conversando sobre isso um pouquinho antes, é também um incentivo para que as mulheres também se interessem e que vá participar, também ousem se candidatar, né? Não é nenhum ato assim só de ousadia, mas um ato de território, de você também se colocar, também ocupar o cargo como candidata em potencial, né? Sim, tem tantas mulheres com potencial que não sabem ou não são estimuladas, ou até a cabeça machista mesmo, sabe? Nós nascemos e estamos em um país que ele é patriarcal, por natureza. Então, às vezes, a gente mesmo bota esse bloqueio. Hoje eu tô aqui como vereadora, como mulher, mostrando para vocês, mulheres, inclusive para você, Sandra, que nós podemos chegar onde nós quisermos. Confesso que não vai ser fácil, porque eu falar assim, tenta lá, vai ser mil maravilhas. Não vai. As pessoas ao seu lado vão te criticar. Porque você tá deixando sua filha de lado. Porque você tá fazendo isso. Porque a sua casa não tá do melhor jeito. Mas isso faz parte. Os homens não escutam isso. Não. Nós, mulheres, vamos escutar por muito tempo. Pelo menos até as mulheres perceberem que nós podemos ir aonde nós quisermos, independente do que os outros vão pensar. Eu queria que você falasse também, Patrícia, o que a política mudou na sua vida pessoal, né? Todo esse empoderamento, todo esse conhecimento, o que mudou em você? Olha, Sandra, essa é uma parte até meio dolorida, assim. Eu digo que dói, mas todo crescimento dói. O crescimento que não dói se perde muito rápido, né? Eu sempre fui uma pessoa de sim. Eu sempre quis agradar a todo mundo. A todos, seja familiar, seja as pessoas ao meu entorno. Então eu deixava de fazer aquilo que era para mim para fazer pelo outro. E depois da política eu comecei a aprimorar as coisas, né? A melhorar o meu modo de ver. Então eu busquei conhecimento, e esse conhecimento não serviu só para a política, mas serviu também para a minha vida pessoal. Por exemplo, hoje eu estou separada, eu não estou mais casada. Por quê? Porque eu reconheci que eu vivia violência dentro da minha casa. Não era agressão física, mas era psicológica. As minhas filhas viviam em um clima de briga. Não é culpa só dele, é culpa minha, porque não tem como a gente falar que a culpa é só de um. Se aconteceu tudo que aconteceu, a culpa são dos dois. Nós deixamos chegar nesse ponto. E aí eu cheguei a escutar, a política te mudou. Não, a política não me mudou. Eu ganhei conhecimento, eu percebi que eu tinha poder, eu tinha condições de me posicionar e não aceitar as coisas que eu já vivia na minha vida. Então, de casa, acabei descobrindo algumas coisas que não foram legais, que nenhuma mulher gostaria de descobrir. E entre várias outras coisas, além da a falta de respeito mesmo, a forma de falar comigo na frente das outras pessoas, foram coisas que para mim foram desgostando, sabe? Fazendo eu desgostar, fazendo eu perceber que o casamento já não era mais um casamento sadio. E não por causa da política, isso já eu vivia há muito tempo. Eu só ganhei conhecimento mesmo, eu passei a enxergar o que eu vivia. E que havia uma possibilidade e que a vida não devia ser desse jeito. Justamente. Eu achava que todos os homens eram iguais. Eu cresci ouvindo essa frase, que todos os homens eram iguais. E não são. Então, vai separar para arrumar outro parecido ou igual? Não, eu vou separar porque eu quero viver uma vida melhor. Eu quero viver uma vida de respeito. Eu quero mostrar para as minhas filhas que é possível ter um relacionamento saudável. Que não é a base de brigas que elas têm. Porque eu falava muito disso. Eu falava, filhas, vocês têm que encontrar pessoas que fiquem ao lado de vocês e que te respeitem. Só que não era isso que elas viam dentro da minha casa.
E o exemplo é muito mais importante que palavras, né? E quando eu pensei em separar ou não, eu cheguei a falar sobre isso. Eu falei, mas e a família? Vou separar, vou acabar com uma família. Aí eu fiquei pensando, mas é família mesmo viver na situação que eu estava vivendo, com brigas todo dia? A minha filha com 5 anos falou pra mim, mamãe, por que você namora o papai se vocês só brigam? Então é uma coisa que estava atingindo as crianças também. Não tinha como continuar. Uhum. E aí hoje, depois de 13 anos de casamento, hoje eu estou separada. E aí tem um reflexo muito grave nessa situação toda, não é, Patrícia, que vocês ainda vivem no mesmo mundo, quando eu falo mesmo mundo, não só da ligação por conta das crianças, mas uma ligação política. Sim. Né? E aí isso resultou também agora num rompimento até que afetou a sua relação com a sua mãe. Tem isso também. Mas aí entra a mesma coisa do sim, né? Eu sempre fui uma pessoa que falei sim. Eu nunca quis desagradar os meus pais, nunca quis desagradar a minha família, aos amigos. E aí, quando eu me posicionei perante ao casamento, eu me posicionei também na minha vida como um todo. E eu sou uma pessoa, Sandra, que eu não vou passar a mão na cabeça com aquilo que eu acho que é errado. Que eu acho que é errado assim, que pode ser melhor. Sim. Então, eu sempre fui muito crítica. E nem todo mundo sabe aceitar crítica. É mais fácil aceitar a pessoa que só fica adulando. E eu não vou ser assim. Ainda mais quando a gente se trata de uma relação tão estreita como a relação de mãe e filha. Sim, porque eu quero que dê certo. Eu quero que ela faça o melhor. Então, vai ser uma cobrança, acaba sendo uma cobrança maior. Porque ninguém ali quer que o governo dê mais certo do que eu. E não tô falando isso da boca pra fora. É a real. Ela é a minha mãe. É a mulher que eu mais amo na minha vida. Verdade. Ai, meu Deus, vou chorar. Mas é isso daí. Então, hoje eu digo que as portas da minha casa sempre estarão abertas para minha mãe. Mas enquanto política, eu não vou estar ali só para falar coisas bonitas para ela. Eu vou falar o que eu acho, o que eu vejo que pode ser melhorado. Sim. E é isso. E esse é um baita de um processo, Patrícia, de amadurecimento tremendo, porque de todas as coisas que você está lidando, né? Tem o cargo, né? E toda a pressão do cargo, e ainda tem uma relação, claro que pessoal, né? Envolvendo isso tudo, e esse desejo ainda no meio disso tudo ainda tem toda uma população que vivencia ali na ponta o que essa política e esses serviços estão sendo entregues para a população, sim ou não, né? Claro. Mas e de tudo, quando você coloca para fora toda essa relação que acaba atingindo, né, os poentes que vivenciam a política, quais são as suas assim, expectativas em relação a essa relação? Né? E a todo esse domínio que ainda existe por trás, né? E aí quando eu falo desse domínio, é essa relação que existe, inclusive do seu ex-marido ainda no comando da prefeitura, né? Dando alguns direcionamentos. Como é que você vê isso? Eu acredito que tudo isso vai passar. Essa é uma fase. Que talvez, né, não estamos, eu coloco nesse meio, não estamos sabendo separar as coisas, né? Eu tô ali para dar o meu melhor enquanto vereadora, para cobrar o melhor, fazer o meu melhor, trazer políticas públicas que vão facilitar a vida das pessoas. Eu vou estar ali para isso, sempre para isso. Mas é preciso ter amadurecimento de ambos os lados, né? É verdade. E o que está ao meu alcance, eu tenho feito, eu tenho corrido atrás, trabalhado muito, tenho feito bastante visitas, estou na luta para que esse processo, para que esse trabalho continue. Até porque é uma conversa até que eu tenho com a minha psicanalista, porque, gente, eu vou ser sincera, aguentar tudo isso que eu tô vivendo sem passar numa psicanalista ou num psicólogo, eu acho que eu já teria ficado doida. Mas tá certíssimo. E eu falo isso, né? Hoje eu estou vereadora porque as pessoas confiaram o voto de
foi um voto de confiança mesmo pela história que meu pai construiu na cidade. E eu quero permanecer com essa história. Eu quero permanecer, que as pessoas vejam o Testinha através de mim. O meu pai é o meu maior orgulho. Eu falo que se eu chegar aos pés dele, eu já tô bem. Por tudo que ele fez, tudo que ele foi pela cidade de Poá, sabe? E lembrando que essa relação de vocês era uma relação muito sólida, né? Sim, a minha relação com meu pai, graças a Deus, eu não tenho que reclamar. Ele é uma pessoa que me escuta, me entende, ele puxa minha orelha, porque amar também é puxar a orelha. Mas a gente, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento. Ele reconhece o meu trabalho, o meu esforço, ele sabe o coração que eu tenho, o caráter que eu tenho, a minha boa vontade. E essa é a melhor parte, sabe? Eu tenho meu pai ao meu lado. Que bacana. E além do seu pai, claro, todo esse trabalho que você tem desenvolvido, tem um trabalho também de aproximação sua com a população, que é o Combinete, né? Quando você se aproxima de fato da pessoa, tem essa sensibilidade de ouvir, não é um mandato de gabinete, né? Sim, o que acontece, Sandra, com relação a isso? Muitas pessoas nem sabem onde é a Câmara Municipal. Elas nem sabem como cobrar alguma coisa. Elas não sabem. E aí, quando a gente decidiu, foi até... Esse projeto, ele nasceu... Eu sou a sincerona. Esse projeto, ele nasceu porque a gente via que a prefeitura não estava conseguindo levar as informações do município para todos os bairros. As periferias, elas não estavam tendo acesso às informações. E, a princípio, a ideia da Kombi era poder levar o que o município estava realizando de bom, ou o que estava realizando, que não era bom, mas era necessário, devido à situação financeira da cidade, e também receber as informações da população, aquilo que elas tinham a reclamar, a elogiar, seja qual for a solicitação delas. E aí foi assim que a gente começou, e deu muito certo. Porque, como eu disse, as pessoas não sabem, tem pessoas que nem sabem por onde começar. Tem pessoas que conhecem o caminho certinho da Câmara Municipal. Sim. Que se deixar, tá todo dia lá, toda semana lá, e é justo, a casa é delas, é da população. Mas tem pessoas que não. E a Kombi, ela fez a gente se aproximar, assim, de bastante pessoas, assim. A gente conseguiu fazer resoluções de alguns problemas, alguns não tinha como, mas... só esse contato, sabe? A pessoa perceber que a gente tem essa vontade de ter esse contato, de correr atrás e solucionar os problemas, isso já vale pra caramba. Que bacana. E agora, Patrícia, como é que tá a tua expectativa diante desse ano, que é um ano eleitoral, né? Onde tem os posicionamentos, a gente em março aí provavelmente vai ter aquela janela de migração dos partidos, né? Você hoje está no PSDB. Eu queria que você falasse pra gente como é que tá essa sua expectativa em relação ao partido, campanha e eleição. Sim, hoje eu não estou definida com nenhum partido. Eu tenho conversas com pelo menos 2. E são conversas que vão dar frutos. Uma delas ali dará frutos, porque o que eu tenho falado para eles é que para prefeito eu não vou trabalhar. Eu vou fazer a minha campanha. Até em respeito à história da minha mãe, ela hoje é a prefeita, e eu acho que não tem o porquê. Quem for o prefeito vai ter que trabalhar, e se eu estiver vereadora, eu vou cobrar muito, independente de quem seja. Mas eu farei o meu trabalho de candidata a vereadora, a reeleição. E é isso. Ainda não foi definido o partido, tá perto de se definir, até porque tá perto, né, de março. E aí a gente vai trabalhar independente de qual for o partido. A gente vai correr atrás da reeleição. E dessa experiência toda que você teve desses 3 anos, né? E agora, eu imagino que quando você vai para uma reeleição, aí você pega aquelas suas metas ou os desafios que a cidade tinha, e aí você tem que dar aquela revisada, né? Olha, o que tinha de meta lá na época da eleição foi uma, e agora a gente tem que trabalhar com outras perspectivas, né? O que você coloca de desafio que Poá vai carregar e vai ser muito falado agora nessas eleições, e que você também quer que seja dito? Um desafio que o prefeito que estiver lá e nós vereadores, no que puder ajudar, nós teremos que ajudar na geração de empregos dentro do município.
a gente precisa de alguma forma aumentar a arrecadação, porque a cidade perdeu muito com a saída do Itaú, perdeu muito dinheiro, então não tem como perder dinheiro e manter os mesmos serviços, é impossível. Eu falo que tudo que a cidade está passando hoje, ela passaria. Talvez uma coisinha ou outra diferente, mas qualquer que fosse o prefeito ali, eles fariam as medidas parecidas ou iguais a que a prefeita fez. Então, o que precisa hoje mesmo é aumentar a arrecadação. E como que aumenta a arrecadação? Trazendo empresas. Nós precisamos trazer empregos para o município. É extremamente importante. Hoje, eu acho que talvez seja o top 1, sabe? O número 1 da mudança para a cidade. Que é essa geração de emprego, né? Que daí você vai beneficiar a arrecadação do município e as pessoas como um todo, porque daí você... Reverte em atendimento, reverte em mais profissionais, em medicamentos nos postos, em zeladoria, em mais segurança, né? A gente tem perdido bastante GCMs para as outras cidades, né? Que tem dado condições melhores de trabalho. E quem perde é a cidade. Então, quanto mais a gente trabalhar para melhorar a arrecadação da cidade, melhor vai ser para benefício mesmo da população. A questão da zeladoria que você comentou, Poá sempre foi, nos anos anteriores, muito referência de zeladoria, né? E nos últimos anos já não estava muito mais assim, né? A gente via que já tinha os comparativos, outras cidades estavam se sobressaindo e se sobressaíam também porque foi deixado bastante de lado, né? A gente via sempre Poá como uma cidade bastante organizada, bastante tudo muito ali, muito certinho, né? Era muito referência. Como é que ficou isso? E se você acha que isso também vai ser algo que também vai ser colocado? Porque era referência, né? Então era uma coisa que as pessoas estavam meio que acostumadas. E aí quando você tira isso, todo mundo sente falta. Então, o primeiro ano foi um ano muito difícil mesmo. Foi um ano onde o ex-prefeito, o pessoal gosta de falar, sempre bota a culpa no ex-prefeito, mas não é. Eu costumo dizer que quando o prefeito sai, o rabo dele não terminou de sair. Ele saiu pela porta, mas o rabinho ainda tá passando. Então, coisas que ele deixou, vai ficar ali. O primeiro ano, ele é um ano muito complicado mesmo para qualquer prefeito que entrar. E aí, o que acontece? A cidade teve perda de arrecadação e o antigo prefeito, ele não trabalhou para reduzir o custo da cidade. Eu costumo dar o exemplo do seguro-desemprego. Quando a gente perde o serviço, a gente fica com o seguro-desemprego, ao invés da gente gastar mais no cartão de crédito, a gente tem que pagar a conta do cartão para quando não tiver mais o seguro-desemprego, mesmo que nós estejamos desempregados, a gente consiga levar melhor a vida. E não foi isso que aconteceu. O ex-prefeito, ele gastou mais. Ele fez um hospital da criança que não tinha condições de manter, 100% em hora extra. Pensa, uma cidade que está em crise financeira, você vai dar 100% em hora extra para todo mundo? Sabe? Era uma coisa muito ruim. E aí ela assumiu uma cidade inchada com pouco dinheiro. Eu lembro disso porque eu tava na sala quando a secretária de saúde chegou, né? Eu tava lá na prefeitura e falou assim, olha, conseguimos acertar as contas, reduzimos aqui, reduzimos ali, reduzimos aqui, agora tá redondinho. Aí a secretária de saúde chegou e falou assim, precisa fazer aditamento no contrato do oxigênio, senão a gente não vai ter oxigênio para os pacientes. Era ano de Covid ainda. Nossa. Aditar é aumentar o contrato, pagar mais. Tava tudo certinho. Então, bora lá tirar mais coisa. E aí você vai manter a zeladoria da cidade ou você vai colocar oxigênio no hospital? São escolhas, né? Teve que ter escolhas. Por isso que eu falo, qualquer prefeito que estivesse lá teria dificuldade para administrar. Qualquer um. Uma mudança, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, como eu disse, né? Eu também pontuava. Às vezes, alguma coisa que eles achavam que era importante, eu já não dava tanta importância e achava que o outro lado era mais importante. E essas diferenças que fariam um governo diferente do outro. Mas, no todo, a maior parte de tudo que aconteceu iria acontecer. E aí a zeladoria foi uma das coisas que foi prejudicada. Entendi. E agora você disse que, né, lógico, na próxima campanha você vai fazer uma campanha mais voltada à questão do seu mandato mesmo, não vai interferir muito nas questões do majoritário. Mas, de alguma maneira, você acha que isso pode, ao decorrer do ano, isso ser revertido ou com uma forma
de uma aproximação ou com um apoio, porque vai ser inevitável quando você for falar do seu mandato, você tender para uma pessoa ou não. Ou você vai fazer um esforço e vai tentar isentar. Eu estive com um deputado ajudei um deputado na campanha e ele falava muito assim, ele falava, dá para governar, dá para trabalhar sendo Lula ou sendo Bolsonaro. Então é mais ou menos isso, vai dar para trabalhar. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, independente de quem esteja lá na prefeitura. E se eu for eleita, eu vou trabalhar com afinco mesmo, com muita vontade e até mais livre, né? É verdade. Por essa perspectiva, sim. Até certeza. Mais livre. E agora, Patrícia, pra gente finalizar a nossa entrevista, e a gente ainda voltar nessa questão da atuação que eu acho tão importante aí das mulheres. Você acha que é uma chance de, nessas eleições, já que a pauta da mulher está sendo tão colocada, também as pessoas fazerem a diferença e lá na Câmara, se você tiver um número maior, por exemplo, de outras vereadoras e de repente até construir uma bancada ou alguma coisa nesse sentido, essa pauta vai conseguir ser mais respeitada? Com certeza. É o que eu tô falando. Acho que na legislatura passada não tinha vereadora nenhuma. Nessa, teve a Gilmara e eu. Eles estavam acostumados só homens, queriam tratar a gente na mesma... de apontar o dedo na minha cara sem eu ter feito nada. Uhum. O negócio era muito puxado mesmo. A gente mostrando, né, esse trabalho que eu tenho feito na minha rede social, de mostrar que é possível mulheres fortes estarem lá junto comigo, ou sei lá, se não for eu, outras mulheres estarem lá, isso é uma forma de estímulo. E o que eu mais quero mesmo é que aumente esse número de vereadoras. Aumentando o número de vereadoras, diminui o machismo dentro daquele lugar. Porque é o que eu tô falando. Hoje tá muito melhor, mas ainda existe. Com certeza. Ainda existe. E a presença da mulher ali fortalece. Uhum. A gente vai ter uma força para lutar não contra o machismo, mas lutar por nós muito maior. E a gente vai ter muito mais respeito. Como eu disse, hoje nós temos muito mais respeito do que quando a gente iniciou. Uhum. Mas não é ter muito mais respeito, é ter respeito. É sobre isso, ter respeito, não mais respeito. É respeito. Tá certo, Patrícia, eu agradeço muito sua participação aqui nesse bate-papo tão sincero, que conseguiu colocar e pontuar algumas coisas e colocar também essa sua, para que as pessoas sintam e se aproximem mais de você sobre toda essa transição e sobre como é ser essa mulher, essa vereadora aí, empoderada aí na política de Poá. Eu que agradeço, né? Hoje eu pude ficar despida aqui para poder falar tudo que eu tô passando. Eu não sou de meias palavras, eu costumo falar o que eu tô passando, o que eu tô sentindo, mesmo quem me conhece sabe. Eu acho que é a primeira vez que eu falo abertamente, assim, num canal. Uhum. É até um alívio de poder, sabe, falar da dor que eu tenho passado, mas da conquista, porque isso é o que eu tô falando, é o que eu falei, né? O que fortalece são as dores. Uhum. Sem dor não tem crescimento. É verdade. E é isso. Tá ótimo, eu que agradeço principalmente a confiança por compartilhar essas histórias aqui com a gente e com todo esse público que está nos acompanhando. Obrigada. Para você que nos acompanhou nesse podcast, a gente fez uma entrevista com a vereadora Patrícia Bim, de Poá. Ela que falou sobre a sua trajetória, os desafios de ser uma mulher na política, falou também sobre separação e sobre a relação dela com a mãe, que é a prefeita de Poá, Márcia Bim. Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, também deixa aqui o seu comentário que a gente quer te ouvir. Portal da Região, a notícia que você precisa.